Muito bem, nós retomamos o vídeo da semana com o Rinaldo José Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo. Nós estamos dando continuidade a um vídeo da semana anterior. Martorelli, qual foi a sua maior alegria e qual foi a sua maior decepção enquanto goleiro? Alegria foram muitas alegrias, porque toda vez que a gente saía de campo com o sentimento de dever cumprido, né, depois de ter treinado bastante, ter focado bastante na busca do resultado, era sempre alegre. E a grande decepção foi quando eu fiquei 1 ano e 7 meses parado por causa do passe, né, sem salário, com propostas de Corinthians, São Paulo, Flamengo e Botafogo, e o Palmeiras me botou de castigo porque eu já era sindicalista e não sabia, né? Então eu fiquei de castigo e 1 ano e 7 meses parado, com 27 anos e 2 filhos para criar. Essa foi uma grande decepção e, aliás, é por isso que eu trabalho até hoje, defendendo a categoria. Martorelli, é famosa a bancada da bola no Congresso Nacional. Tem a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada dos ruralistas, enfim, essas bancadas que a mídia costuma tratar, identificando com um segmento ou econômico, ou um segmento religioso, etc. A bancada da bola, ela serve aos interesses dos atletas ou é uma coisa mais corporativa das confederações e desses grupos que se revezam no poder esportivo brasileiro? Não, ela está lá representando os interesses dos clubes, né? De uma forma equivocada, né? De uma forma equivocada, e todo mundo... E esse é um assunto que dá 25 programas, né? Porque tem os que são diretamente ligados aos clubes. E os que não são diretamente ligados aos clubes são torcedores desses clubes, né? Então é muito fácil o convencimento. Por exemplo, é muito fácil o convencimento do relator, que foi o mesmo relator da reforma trabalhista, do Rogério Marinho, agora no estatuto, um possível estatuto do futebol, que a gente está fazendo um trabalho para segurar, manter a possibilidade de o atleta só romper o contrato depois de 3 meses sem recebimento de salário, que é um absurdo, né? Isso foi colocado lá atrás na lei, que foi uma distorção do que havia na 6354 de 76, uma distorção na questão de suspensão, e a gente muito focado em acabar com o passe, nós acabamos deixando passar. Então, e eles acham normal isso, né? O deputado acha normal que um trabalhador fique 3 meses sem receber salário para poder romper o seu contrato. Então, e os outros, né? Aí sempre vem a questão do corporativismo, né? Da troca de favores. Aliás, a nossa representação política está muito ruim por causa disso, porque o ser humano, o cidadão, os direitos fundamentais, os direitos humanos, ninguém nem entende isso, ninguém nem discute esse tipo de coisa, né? Ficamos nós com o discurso, né, tentando demovê-los disso, e a gente não consegue. E quando você quer estabelecer uma discussão em alto nível, até dentro do TST, o TST está cooptado também. Então, a gente tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque todo mundo, por 2 coisas. Primeiro, todo mundo adora o acesso ao futebol, né? Adora o acesso ao clube X, Y, Z, que ele só é facilitado pelo dirigente. E outra coisa, que o futebol dá visibilidade. Então, o cara pode ser um grande catedrático, um cara pode ser PhD, pode ser pós-doutorado, ele não é ninguém. Quando ele entra no futebol, ele começa a ser reconhecido. E para ter uma posição simpática, ele está sempre defendendo o clube, porque aí todos os torcedores defendem essa mesma posição. E ficamos nós, do outro lado, guerreando com pedrinha. Mas a gente é que nem Davi. Nós matamos um monte de Golias já e vamos continuar matando. Perfeito. Martorelli, neste momento, maio, né, de 2018, muitas categorias estão angustiadas com a lei trabalhista, que é uma lei draconiana. Então, afetou muito metalúrgicos, químicos, bancários, jornalistas, vigilantes. Muitas profissões foram duramente atingidas pela lei, que é marcadamente neoliberal e agressiva aos trabalhadores. Eu queria saber se a lei também é deletéria para os atletas ou se não influi. Não, sempre é. A coisa como foi posta, do jeito que foi posto,
quando começarem a ser utilizadas contra os atletas, né, evidentemente que vai ficar mais visível, né, o prejuízo. Mas como a categoria ela tem algumas particularidades, uma delas é o contrato por prazo determinado, né, ainda não afeta tanto, mas tem outros dispositivos que, se mal utilizados, vão atingir em cheio. A gente tem feito um trabalho de esclarecimento, mas sabe como é que são as coisas no Brasil. Até que o cidadão não é atingido, ele não escuta o que você está falando, né? Infelizmente. Mas o nosso trabalho é fazer esse esclarecimento. E de fato, a gente está muito preocupado, sim, como todas as outras categorias. A gente entende que há necessidade de algumas reformulações, de atualizações legais, né? Eu, por acaso, adoro essa questão legal, jurídica. Eu tenho uma formação jurídica até o mestrado, e inclusive direitos fundamentais, né? Que é para ficar mais frustrado ainda com a minha atuação. Mas a gente entende que há necessidade de algumas atualizações, mas as coisas não podem ser feitas como elas são nesse país. O que aconteceu agora, em termos gerais, dessa reforma trabalhista, é o que corriqueiramente acontece com a categoria dos atletas profissionais. Prefeito Martorelli, um trabalhador do setor produtivo, ele mais ou menos sabe quando ele vai se aposentar, ele conta tempo de aposentadoria ou de idade, né? Ou quando tem um afastamento, ele perde capacidade laboral, acaba aposentado por esta razão. No caso do atleta, ou de futebol, ou de basquete, ou de vôlei, ou de atletismo, que a carreira é curta, porque depende muito da condição física do atleta, portanto, naquele ciclo em que ele está no esplendor da sua vitalidade física, etc. Como é que é o processo de aposentadoria? Os atletas se aposentam? Não. O atleta não aposenta, porque ele não vai recolher o tempo de contribuição normal, né? Ele não consegue jogar 30, 35 anos, enfim. Agora, com todas essas alterações aí, 40 anos, ele não consegue atuar na categoria. O que a gente estava fazendo fortemente era um trabalho para que ele tivesse um benefício de recolocação, né? Infelizmente foi interrompido, né? E com a situação atual, a gente não vê ambiente político para retomar, mas é um projeto muito bem feito, muito bem fundamentado, que é uma categoria que tem a sua contribuição durante 10, 15 anos, e esse benefício de recolocação seria compatível ao período e o valor contribuído. E a gente faz aquela história, né, Franzinho? O atleta, ele morre 2 vezes, né? E a primeira morte é quando ele para de atuar, quando ele para de jogar. E é uma dureza essa transição. Eu passei por isso. A gente passa, na verdade, o atleta, ele tem, eu digo, essa primeira frase não é minha, mas essa agora nós morremos 3 vezes. Porque quando você está saindo do juniores para ir profissional, você tem tanta dúvida do que fazer, se você continua ou não, que é a primeira morte. Depois, quando você tem que parar mesmo, né? E depois, quando o teu corpo físico para. E pouca gente entende isso, pouca gente trabalha isso. Eu, quando fui membro do Conselho Nacional de Esportes, eu propunha esse tipo de debate, mas, infelizmente, a gente não conseguia estender, a gente não conseguia trazer para a mesa de discussão uma posição que pudesse começar a alertar os pais, né, os jovens, porque, assim, quando você tem algumas informações e esclarecimentos, você começa a pensar diferente, né? E a gente sofre com isso até hoje, porque não há esse posicionamento, nós não temos gente capacitada, principalmente no que diz respeito à organização política do esporte, a gente não tem gente capacitada para lidar com ele. O esporte é o pior do pior, é a moeda de troca mais miúda que a gente tem, de menos valor. E a gente tem uma dificuldade danada de mexer nesses temas. Martorelli, você não acha que a mídia ela colabora para a desinformação na medida em que ela, por exemplo, ela se apega muito ao atleta do momento, né? Ou ao time do momento? Eu não me lembro, ou raras vezes, vi a imprensa verdadeiramente, a grande imprensa, eu digo, se preocupar com a situação real do atleta, daquele menino ou menina que começam em alojamento, às vezes vem do interior, vem de um estado distante para um estado aqui do centro da região sudeste. Essa vida real,
não é mostrada pela mídia, glamoriza muito. Você não acha que isso é ruim? É horroroso, não é ruim. Exatamente, vem de encontro ao que eu propunha agora, né, lá no Conselho Nacional de Esportes, que é desmistificar um pouco essa situação, de mostrar a realidade, de mostrar quantos tentam e quantos chegam, e os que ficam pelo meio do caminho, o que acontece se não tiver uma mínima estrutura intelectual, uma formação escolar, que é também uma outra discussão que a gente tem com os clubes, que em São Paulo, embora haja uma lei que obrigue o clube a manter o atleta na escola, o clube não cria uma programação de treinamento que possa fazer com que o atleta absorva o conteúdo escolar. Então, não adianta ir para a escola e dormir em cima do caderno, né? Então, a gente tem bastante coisa. Quer dizer, a nossa experiência, ela poderia ser usada para a gente começar a mexer e a melhorar muita coisa. Porque o menino, quando ele acaba com 22, 23, ele tenta, às vezes, até os 27, 28 anos, que ele não se torna um atleta profissional, ele já sai perdendo e feio, né, na concorrência do mercado. Tudo aquilo que ele vai querer fazer, ele vai começar aos 28 a se preparar, quer dizer, ele vai estar preparado aos 33, 34, ao passo que os outros acabaram a preparação aos 22, 23. Então, tem uma discrepância muito grande aí na vida do atleta quando ele se propõe a ir para o profissionalismo. E a gente precisava, como eu falei, precisava de mão interessada aí, seja fosse CBF, fosse a federação, fosse o governo. Eu acho que o governo teria que ter esse papel. Mas tem lá o secretário nacional do futebol, o André também, que é um menino que tem vontade, mas não sabe quanto tempo fica, que está para mudar o governo, né? Tem o menino também, o Luiz Melo, da Autoridade Pública do Futebol, que é para fiscalizar a questão dos clubes com relação ao parcelamento das suas dívidas que o governo concedeu, mas também não sabe quanto tempo fica. Então, o esporte é muito maltratado nesse país. Só que eles não percebem que, além da gente perder uma ferramenta importante de educação, a gente está jogando vidas fora, né? Então, é isso. Ou você faz direito ou você não faz. E eu, nesse meio campo, eu sou sempre chato. Mas vou continuar sendo, não tem jeito, né? A gente veio aqui para isso. Rinaldo Martorelli, por fim, rapidamente, como é que um atleta fica sócio do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo? Bom, é só entrar no nosso site, nós temos o formulário, nós temos uma categoria do atleta isento, porque eu tenho uma outra fonte de receita, os atletas eles não precisam recolher nada, a gente acaba se beneficiando dos nossos serviços, né, diretos e indiretos. Entre no nosso site, sindicatodeatletas.com.br. Nós estamos aqui concluindo mais um vídeo da semana, desta vez 2 vídeos com o Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo. Agradeço muito a presença dele aqui na agência sindical e dizer que se você que nos assiste pretende seguir uma carreira esportiva, procure se informar, procure ter uma formação. Não esqueça de que a base educacional é fundamental para toda e qualquer atividade humana e também indispensável ao esporte. E procure o sindicato, porque você, no sindicato da sua categoria, você certamente receberá a orientação certa, que o sindicato defende o interesse da coletividade da sua categoria e defenderá também o seu interesse. Forte abraço, até o próximo vídeo da semana.